Fala galera, Bruno Orelha aqui com mais um vídeo de introdução ao Legacy. Hoje vamos falar sobre o Eldrazi Stomp. O Eldrazi Stomp é um deck justo, mais próximo do injusto possível. Porque se você olhar aqui a curva de mana dele, ele não tem nenhum drop 1. Ele tem alguns drop 2 e uma quantidade bem alta de drop 3, 4 e 5. Se alguns decks no Legacy, como o Hug Delver, tem problemas em castar cartas de custo 3, como que você vai fazer para castar um Eldrazi de custo 4? Né? Muito devagar, esse deck não tem nem hierarca nobre. Bem, ele faz isso através das Soul Lands, né? Os terrenos que geram 2 manas. Temos Ancient Tomb, que gera 2 manas e você perde 2 de vida. Ótimo, né? É um drawback pouquíssimo relevante para um deck que pretende bater. O plano principal do deck é bater muito rápido, né? Então ele faz diversas criaturas de tamanho razoável ou grande bem rápido, inclusive no turno, a partir do turno 2. Temos a City of Traitors, que gera 2 manas. Quando você baixar outro terreno, você tem que sacrificar a City. Temos o Eldrazi Temple, que ele gera uma mana incolor normalmente, ou 2 manas incolores apenas para castar Eldrazi ou ativar a habilidade de Eldrazi's incolores. Essa parte é bem importante porque existem alguns Eldrazi's coloridos. Né? Mas nesse deck ele é uma Soul Land para todas as criaturas praticamente. E Eye of Ugin, que é um terreno lendário, então você tem que tomar um pouco de cuidado, né? Diferente das outras Soul Lands, comprar múltiplos Eyes não é muito bom. Ele faz com que os seus Eldrazi's incolores custem 2 a menos para serem feitos. Então, por si só, ele já é uma Soul Land, porém, ele não gera incolor. Então, se você precisar de uma mana especificamente incolor para castar um Eldrazi, você não vai ter. Você pode pagar 7 manas, virar ele, buscar uma criatura incolor no deck e pôr na sua mão. É bem legal, apesar dele ser, entre aspas, um terreno tribal, você não pode usar a mana do Eldrazi Temple para buscar uma criatura com Eye of Ugin, tá? Isso é bem importante porque muita gente esquece. Ele também, todos os 25 terrenos do deck fazem alguma coisa. É diferente se você for jogar com o Death and Taxes. O Death and Taxes ele tem Wastelands, ele tem Portos de Richada, mas ele tem planícies. Né? As planícies não fazem nada além de castar as cartas. Aqui nesse deck, claro, né? Você vai usar as manas para castar as cartas, mas tem habilidades ativadas. E temos esses outros 12 terrenos com outras habilidades. Cavern of Souls, que entra em jogo você escolhe um tipo de criatura, ela gera uma mana incolor ou uma mana da cor que você quiser, e se você usar apenas para castar a criatura daquele tipo escolhido, e essa criatura é incounterável. Então, contra os decks que tem Force of Will, esse terreno é sensacional. Também é importante lembrar que se você precisar usar a caverna para encounterável, você tem que ter outros terrenos incolores. Aqui nesse deck do Legacy não tem problema, porque tudo gera incolor, mas no Modern e no Pioneer, no Pioneer não tem caverna, mas quando você tem algum efeito desse tipo, né, você tem que lembrar que você tem que gerar mana incolor pro Eldrazi e não a colorida, e ela não gera mana incolor como encounterável. Uma Caracas, né, ela como tudo deck é incolor, não tem problema você ter um terreno de qualquer cor que tenha uma habilidade relevante. Não tem criaturas lendárias no deck, mas tem nos outros decks dos oponentes, você pode dar bounce. Sempre muito bom, né? Bouncear um Marit Lage é uma das maneiras mais fáceis de não perder. Fábrica de Mística, que é um terreno que vira criatura 2/2, né, do tipo Assembly Worker, e você pode virar a Fábrica de Mística e dar mais um pro Assembly Worker alvo. Então você tem 2 tricks interessantes, que é, se você tiver 2 Fábricas de Místicas, você pode bater com uma e pompar, né? Então você vai bater 3, ou caso ela esteja desenjoada, você pode bloquear com ela e pompar ela mesma. Então você vai ter uma criatura 3/3 no bloco, é sensacional, jogada, né, de 1 milhão de anos atrás do Legacy, mas ainda é relevante, principalmente com equipamentos. E, claro, Wasteland. Se você é um deck agro que pretende acabar na sua curva relativamente rápido, né, no terceiro turno, a partir daí você provavelmente já não quer mais comprar terrenos, a Waste ela vai te ajudar a castar a spell que você quer e também a disruptar o oponente. Então, o objetivo do deck é fazer criaturas e bater. Né? Como que a gente faz isso? Primeiro, a gente precisa garantir um terreno que gera 2 manas. Não adianta nada você ter uma criatura de custo 5 e todos os seus terrenos gerarem 1. Não vai fazer diferença alguma. Então, para aumentar a nossa consistência, temos Once Upon a Time, que é uma
uma carta, ela é similar à Leyline, né? Se ela sair na sua mão inicial, você pode jogá-la de graça. Só que é diferente da Leyline, ela pode ser anulada, né? Se o oponente quiser dar uma Force of Will no Once Upon a Time, ele pode, mas na Leyline não. Você olha 5 do seu topo, pode revelar uma criatura ou land e pôr na mão e o resto no fundo, na ordem que você quiser. Então, o Once Upon a Time, ele vai te ajudar a abrir com a mão boa, diferente dos outros decks que onde você tem um número bem limitado de cartas boas na mão inicial. Esse deck, como tem 13 Soul Lands, mais Once Upon a Time, a sua mão gerar 4 manas no segundo turno não é tão difícil. E temos também o Elvish Spirit Guide, que é uma criatura, 3 manas 2/2, que você pode exilar ele na sua mão e gerar uma verde. Antigamente o deck usava Simian Spirit Guide, que é o vermelho, porque se você tomasse uma Blood Moon, você conseguia castar o Spirit Guide. Como agora tem o Once Upon a Time, você pode usar é melhor usar o Spirit Guide, porque se o Once Upon a Time for comprado no meio do jogo, você pode castá-lo, né, com o Spirit Guide. Então temos aqui as 13 Soul Lands, o Once Upon a Time e os Spirit Guides para ajudar a desenvolver a sua mana inicial. O que a gente faz com essa mana? Temos Eldrazi Mimic, 2 manas 2/1. Quando outro Eldrazi incolor entra sob seu controle, ele fica com o poder resistência igual àquela criatura até o fim do turno, se você quiser. Então, se você tiver 4 manas no segundo turno, você pode fazer turno 1 Mímico, turno 2 4/4 e já bater 4. Né? Apesar dele ser uma criatura bem fraca no início do jogo, ele fica muito grande, muito rápido. Lembrando que ele não ganha as habilidades daquela carta, né? Então Trample, Haste, essas coisas ele não ganha, mas ele ganha um buff muito grande a um custo nulo de deck building. Temos o Matter Reshaper, ele custa uma mana incolor, nesse deck não faz diferença. Ele é 3 manas 3/2, quando ele morre, você revela a carta do topo do seu Grimório. Você pode pôr em campo, se for uma permanente que custa 3 ou menos, ou colocar na sua mão. Então, ele é muito bom porque ele compra uma carta num deck incolor, ele aumenta a sua mesa, né? Já aconteceu comigo várias vezes, onde eu me mato para matar um Matter Reshaper, e ele simplesmente faz outro do próprio Matter Reshaper. Temos o famoso Zoião, né? Todd Not Seer, 4 manas 4/4. Deu para perceber que é bem fácil de fazer ele no turno 2, mesmo que você não tenha 2 Soul Lands através do Spirit Guide. Quando ele entra em campo, ele olha a mão do oponente e exila uma carta não terreno dela. Quando ele sai de campo, o oponente-alvo dá um draw. Né? Então, não são todos os decks do Legacy que tem facilidade para matar um 4/4, né? Bolt não mata, Fatal Push precisa de Revolt. Então, é uma carta bem legal e é uma das maneiras do agro ganhar do combo sem precisar racear. Né? Muitas vezes você mata o cara na volta, mas ele comba com um descarte com pernas. Seu jogo fica bem mais tranquilo. Reality Smasher, 5 mana, 5/5 Trample Haste, né? Nos dias áureos de Magic, isso já seria insano. E quando ele é alvo de uma mágica de um oponente, a mágica é anulada, a menos que aquele jogador descarte uma carta. Então ele vai ser sempre pelo menos um 2/1. Né? Se o oponente quiser dar um raio, ele tem que dar 4 cartas e 2 manas para matar esse Reality Smasher, né? Lembrando que são apenas mágicas e não habilidades, né? Então, Maze of It, Oko lidam com o Smasher sem precisar descartar. Mas mesmo assim, né, a jogada de turno 1, Eldrazi Mimic, turno 2, Smasher, né, apesar de não ser tão simples assim, é possível, você está batendo 10 turno 2, é GG em muitos dos casos. Né? Ele tem Trample, ele passa por cima de True Name Nemesis, né, Batterskull e todas essas coisas que nós já conhecemos. Que nós temos também os custos X. O Endless One, né, ele é um Eldrazi, então essa parte é muito boa, né? Ele custa X e entra com X marcadores, né? É bem simples, como muitas cartas do mesmo gênero, mas como ele é um Eldrazi, você tem 7 terrenos para conseguir usar o efeito de gerar mana a mais. Então, o Endless One é uma das melhores maneiras de bater 7, 8 com Eldrazi Mimic. Você simplesmente gasta todas as suas manas para fazer um bicho grande. É um 5/5/6/6 sem dificuldade em grande parte das partidas. Gosto muito dele por isso.
né? Uma criatura... Ele é versátil, você pode fazer ele turno 1, turno 2, turno 3, mas quanto mais o tempo passa, melhor ele vai ficando. E também ele é uma criatura, entre aspas, boa de se tomar bounce. Né? Você tomar um bounce no Mimic, você vai refazer o Mimic e ele não vai ter muita utilidade. Já o Endless One, se o oponente der um bounce no Endless One 3/3, ele pode voltar 7/7. O Alquim Balista, né? Ele não é um Eldrazi, mas por ser uma criatura incolor é tutorável pelo Eye of Elgin. Essa situação de tutorar criaturas é bem comum, né, nos jogos mais lentos, e a Balista é perfeita, porque esse deck gera 2 manas muito fácil, então a curva 2 e 4 é bem tranquila para o deck mesmo, usando apenas as Sol Lands convencionais, né, sem contar os terrenos de Eldrazi. E é uma das maneiras de ganhar de ponte traiçoeira, mata Planeswalkers com mais facilidade, é um removal para um deck incolor. É tudo o que você precisa. E tudo que você precisa é um Disrupt. Cálice do Vácuo, ele entra com um marcador para cada 2 manas que você paga, né? Então 2 manas é um marcador, 4 manas 2 marcadores. E toda vez que um jogador, né, jogador não só oponente, você também conta, jogar uma mágica com o custo de mana convertido igual ao número de marcadores no cálice, você anula essa mágica. Bem, se você olhar aqui, o deck tem alguns drop 2, drop 3 e mais. Ele não tem drop 1. Então, o forte do Legacy, que é o drop 1, vai separado apenas de um lado. Né? Um cálice para um, turno 1 ou 2, vai ser uma jogada assimétrica, porque você não tem drop 1 nenhum no deck, e mesmo que fizer para 2, em algumas partidas não tem problema você perder um Eldrazi Mimiczinho aqui, pro oponente não conseguir jogar mais Magic. O Dismember, né, ele custa 1 mana, você não tem como pagar o preto nesse deck, a menos que algum oponente faça um Urborg, só que o custo convertido dele é 3, então se você tiver um cálice para 1 na mesa, você ainda pode pagar 1 mana e 4 de vida para fazer um Dismember sem ele ser anulado. Um Removal incolor, né, apesar dele ter a cor, você está pagando as manas pretas, mas ele é incolor. É uma das maneiras de trapacear no custo. E, por último, no main deck, a grande GT, que faz tudo. Ela faz com que suas criaturinhas fiquem melhores e que suas criaturonas fiquem imbatíveis. Porque toda vez que a criatura equipada com a GT causa dano de combate, não a jogadores, qualquer dano de combate, né? Se ela for bloqueada, se ela causar dano num Planeswalker, ela vai ganhar 2 marcadores. E você remove um marcador da GT, escolhe um. Ou a criatura equipada ganha mais 2, ou qualquer criatura ganha -1/-1, ou você ganha 2 de vida. Então ela vira race tanto matando criaturas, pumpando criaturas, ganhando vida, ignora, né, alguns efeitos que seriam, né, menos, né, um -1/-1 global. Tudo bem, você tem um Eldrazi Mimic equipado com a GT, você consegue tirar o marcador. E como o Hellish Smasher tem Trample, cara, uma porrada de 9/9 Trample com essas proteções, né, do Cálice e da proteção do oponente ser obrigado a descartar uma carta quando ele dá alvo no Rim Smasher, fazem essa criatura quase impossível de lidar, né? Já que grande parte dos removals do formato são custo 1, né? Swords to Plowshares, Raio, Fatal Push, com um cálice para 1, mesmo que o oponente tenha 10 cartas na mão e 10 raios, ele não vai conseguir dar no Smasher, né? Ele não vai ter, ele vai ser obrigado a descartar. E a parte interessante é que o trigger do cálice, você deve lembrar seu oponente, mas se ele esquecer, ele pode, né, dar um removal, né, dar uma Plowshares, você trigger o Reality Smasher, o oponente vai descartar a carta e ele vai ser anulado de qualquer jeito por causa do cálice. Né? Isso é importante lembrar. Só também é importante lembrar que você não pode esquecer de propósito do seu cálice. Se você tiver um cálice para 2 e jogar uma carta de custo 2, o juiz vai ser chamado e existe uma chance de você tomar uma punição. Porque aí, né, não é o oponente que está esquecendo, você está esquecendo seus próprios efeitos. Vamos ver o side dele como é. Aqui no side deck continua com o plano de não ter nenhum drop 1. Temos bomba de catraca, né? Você vira ela, coloca um marcador nela.
vira, sacrifica, destrói todos os permanentes não terreno com um custo convertido igual ao número de marcadores nela. Então, é um explosivos fabricados muito devagar, mas que é incolor. Então, eu preciso matar um Molt, né? O incolor não arranca encantamento. Tudo bem, vai demorar? Vai, mas tira, mata token, porque token tem custo zero. Né? Menos não mata Marit Lage, que é indestrutível, mas aí não é culpa da bomba de catraca. Então, é uma maneira muito boa de interagir com oponentes, né? Blood Moon. O oponente fez uma Blood Moon turno 1, não consigo jogar meus Eldrazi. Faz a bomba de catraca, sobe para 3, estoura Moon, estoura pontos. Versatilidade é o nome do jogo, é o que eu sempre falo. O Sorcerer Spyglass é uma Pitching Needle de custo 2 que você olha a mão do oponente. E aqui você joga não só porque olha a mão do oponente, mas também porque custa 2, não custa 1. Especificamente nesse deck, custar mais é melhor do que custar 1, porque você não corre o risco de fazer Cálice turno 1, turno 2 Pit Needle, que é anulado pelo próprio Cálice. 4, Torna Amethyst, conhecido muito carinhosamente como Pinto de Cachorro, porque parece. As mágicas de não criatura custam 2 a mais. Já que o deck é baseado em criaturas, né? E as suas mágicas de não criaturas nem são tão abundantes assim, né? Você não precisa jogar 2, 3 cálices no mesmo jogo, você pode guardar eles na sua mão. Ele impede os combeiros de combar, né? High Tide, Storm, Doomsday tem dificuldade de combar com uma Torn, porém, ele não serve só para isso. Contra alguns controls, né? Miracles, contra decks de uns mid-ranges assim, que pretendem fazer muitas mágicas no mesmo turno, a Torn atrasa. Né? Você não precisa... eu não preciso fazer a Torn turno 1 para não perder para Miracles. Só que se o Brainstorm do cara custa 2, se ele é obrigado a estourar Fetch para castar o Brainstorm, o jogo já fica bem melhor. Né? Aquela Force of Will não custa mais 0, custa 1, remover uma carta azul e pagar 1 de vida. O jogo melhora bastante quando você tem uma Torn na mesa, já que você tem uma quantidade bem baixa de spells, ela não vai te atrapalhar tanto. E a partir do momento que entra a segunda, né, ou o jogo já está perdido ou está muito ganho. Mais 2 Dismembers, né, para totalizar 4. Você vai precisar muito contra os decks agressivos, né? Esse deck bate muito rápido. Ele é um agro, mas ele é um agro que ele come curvas. Muitos decks agressivos eles batem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse deck não, né? Ele bate 2, 8, então você perder vida não é tão ruim. E contra Infects, Defentexes, Goblins, você vai precisar do Dismember mesmo, tendo que pagar muita vida. Um Tumble Magnet, quem jogou T2 nessa época lembra do famoso Infect? Ele entra em jogo com 3 marcadores de carga, você vira ele, tira um marcador de carga, vira a criatura ou artefato alvo. Parece uma porcaria, porque é uma porcaria, mas é uma das maneiras que você tem, né? O oponente faz um show and tell, coloca um bicho, você põe um Tumble Magnet. Se for um Errakul, já era, você vai ganhar do cara antes de acabar os marcadores de carga. Você também pode subir contra alguns outros decks agressivos, né? Decks onde você não quer que algumas criaturas ataquem. Contra o Defense, você não liga que a Thalia bata. Você não liga que o Flickwisp bata, mas você não quer uma criatura, o Batterskull equipado bata, GT, Espada de Fogo e Gelo, e o Tumble Magnet tá aí para isso. Ele não é uma resposta infinita, né? Não é uma Maze of It, mas 3 turnos você tem bastante tempo para ganhar ou perder o jogo nesses 3 turnos. E 4 Leyline preta, porque você não se importa tanto em mulligar, os seus mulligans são bons, você tem muita carta igual. Né? Suas criaturas meio que fazem a mesma coisa, tem um custo similar, tem algumas partidas que você não se importa de ter carta a menos na mão, desde que o oponente não ganhe de você. Então a Leyline está aí para isso. Em algumas listas antigas jogavam com Urborg, que inclusive o Urborg faz o Oilfugin gerar 3, né? Porque o Ai ele reduz o custo dos Eldrazi, mas ele não gera mana. Com o Urborg em campo, o Ai gerava 3 manas. Mas né, essa lista não tem, então não tem como castar a Leyline. Se ela não sair na sua mão inicial, já era. Mas é um efeito a mais, você não se importa de perder cartas, desde que você abra de Leyline, não tem problema. Fazer um Eldrazi Mimic, 1 hora você gera 4 ou 5 manas, faz um zoião e um Smasher e dá tapa na cara do oponente. Espero que tenham gostado. Mais um vídeo aqui do canal. Semana que vem, segunda e quinta tem mais. Se inscrevam, deem like, compartilhem. Isso me ajuda demais. Agradeço mesmo, galera, e até a próxima.